Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é terça-feira, dia 20 de maio de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, é fato que nos tempos nos quais nós vivemos, nós temos muito acesso à informação. Dizem que uma criança de 7 anos, hoje, tem mais informação que um imperador romano no auge do seu império. Porque realmente, por mais que o imperador romano tivesse poder e tudo mais, a informação demorava a chegar. Não é à toa que havia os mensageiros que tinham que se deslocar de um local para o outro. E imagina só o tempo que ele demorava para chegar. Então, se o imperador, por exemplo, quisesse enviar uma mensagem para um outro local, ele tinha que enviar um mensageiro e demorava talvez dias para chegar. Atualmente, não. Atualmente, algo que acontece do outro lado do planeta chega para nós aqui instantaneamente através da internet. Todavia, meu irmão e minha irmã, um tipo de problema que nós podemos vivenciar é o seguinte: somente o acúmulo de informações, informações e mais informações e mais informações, e parar por aí. O acúmulo pelo acúmulo. Isso é um problema. Porque se o conhecimento que nós temos contato não se transforma em algo prático na nossa vida, devemos parar para pensar qual é o sentido, ou se nós estamos tendo a abordagem correta. Por exemplo, uma receita de bolo só faz sentido de existir se alguém pegar essa receita e transformá-la em um bolo. Senão, qual é o sentido da existência da receita? Aplicando isso na esfera da espiritualidade, muitas pessoas estão nas igrejas, estão ouvindo a Bíblia, estão assistindo pregações, etc. Mas tudo isso consiste apenas, para muitas pessoas, em um mero acúmulo de informações. Pois muitas simplesmente não pegam todo esse conhecimento, todas essas informações, e transforma em algo prático, em ação. E Jesus aborda justamente esse tópico, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos lá. Jesus está falando aqui de dois tipos de pessoas. Aquelas que ouvem os seus ensinamentos e colocam em prática estes ensinamentos, e aquelas que ouvem estes ensinamentos e não colocam em prática estes ensinamentos. E Jesus aqui faz uma metáfora utilizando dois tipos de construções de casas. Uma casa está construída sobre a rocha e a outra casa está construída sobre a areia. E um belo dia, uma forte chuva, uma tempestade desce. E a casa que estava edificada sobre a rocha permanece em pezinha. Agora a casa que estava edificada sobre a areia desaba, vai ao chão. E aqui a pergunta é a seguinte: o problema de tudo aqui foi a forte chuva ou foi a fundação, a base da casa? A resposta é a fundação, a base. Parece óbvio, mas eu vou te explicar aqui o porquê dessa pergunta. Às vezes nós temos mania de colocar a culpa em um fator externo, não é? Ah, não, a culpa não é minha, não. A culpa, né, é de qualquer coisa menos eu. A gente às vezes sempre tenta se eximir da culpa, né? Terceirizar a culpa, jogar a responsabilidade para outro, como fez Adão quando foi pego no flagra comendo o fruto proibido. Ele falou para Deus: não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Não assumiu a responsabilidade. E nós fazemos isso até hoje, o ser humano faz isso até hoje. Quando eu falo nós, é o ser humano, a raça humana. E muitos aqui nesse cenário talvez falariam o seguinte: ah, a minha casa foi ao chão por causa da chuva forte, por causa do vento que soprou. E a chuva estava muito forte, por isso que a minha casa não aguentou. Opa, mas espera aí. Se o problema era a chuva, por que é que então uma casa ficou de pé? No caso, aquela casa que estava sobre a rocha. Ou seja, não tem para onde fugir, não tem desculpa para dar. O problema não era a chuva, era a fundação da casa. Meu irmão, minha irmã, Jesus quer nos avisar aqui o seguinte: quando nós ouvimos as palavras dele e colocamos elas em prática, colocamos essas palavras em prática, nós estamos construindo a nossa vida em cima de algo sólido, a ponto de nos prepararmos para possíveis adversidades futuras. Como assim adversidades futuras? Ora, o dia mau chega para todos. Todo ser humano na face da Terra, seja qual for a sua cosmovisão, vive o dia mau. E Jesus está falando aqui que uma forma de vencer esse dia mau é a forma que ele está entregando, que é estar sob
os seus ensinamentos, sob a sua palavra. Basta observar a realidade de pessoas que falaram que viveram uma grande dificuldade na vida, mas não desistiram simplesmente porque elas tinham uma esperança a se apegar, porque elas tinham fé em Deus, porque elas liam a palavra e retiravam da palavra um bálsamo para a alma. É por isso que vieram os problemas, ou seja, a chuva forte, e elas se mantiveram firmes. Esses dias mesmo eu estava vendo uma pessoa, um testemunho de uma pessoa que estava enfrentando um quadro grave de enfermidade, mas essa pessoa estava ali louvando a Deus, cantando para o Senhor. Ou seja, sob uma tempestade, a casa dele estava ali firme, em pé, porque estava edificada sobre a rocha. Então, meu irmão e minha irmã, haja, viva o Evangelho, viva as Escrituras, viva a palavra de Deus, porque só faz sentido se for assim. Se for só ouvir, só acumular conhecimento, só cumprir uma agenda religiosa, aí não tem sentido. Aí a casa está sobre a areia. Agora, se nós vivermos isso, aí pode vir a tempestade que for, mas a nossa casa permanecerá de pé, porque ela estará edificada sobre a rocha. E essa rocha é Jesus. Ele mesmo se chama de rocha, de pedra angular, não é mesmo? Então que nós possamos fazer isso. Haja, meu irmão e minha irmã. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.